Bom dia a todos. Meu nome é Eloy Oliveira, sou engenheiro de aplicação na OpenCAD, serei o apresentador deste webinar sobre aprendizagem de máquina para análise de dados e sensores. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que vai ajudá-los a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. Tenho o André Pereira, o Flávio Pou e o Thales Amadeu. Os microfones de vocês ficarão em mudos. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês também podem utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá também pelo quadro de questões e as perguntas mais recorrentes eu responderei por voz. Aquelas que nós não conseguimos responder durante este webinar, nós entraremos em contato, ou vocês podem entrar em contato conosco e nós responderemos numa hora mais oportuna. Primeiramente, muito obrigado à presença de todos. Vamos iniciar esse webinar sobre aprendizagem de máquina e análise de dados e sensores. Iniciando aqui esse webinar, nós vamos falar um pouquinho, uma breve introdução, falar sobre o processamento de sinais, utilizando o MATLAB Simulink, falar sobre aprendizagem de máquina, falar como fazer a aprendizagem de máquina usando dados e sensores, ou seja, usando processamento de sinais, e fazer uma pequena demonstração mostrando as ferramentas, as capacidades e aí um pouquinho de teoria também, aquilo que a gente conseguir abordar dentro deste webinar. Então a gente inicia então pela introdução. Hoje em dia, com a evolução e com o baixo custo de sensores, hoje você tem processamento de sinais em diversos sistemas, você tem comunicações e radar, você tem análise de sinais em dados financeiros, você tem análise de sinais em sistemas de navegação e áudio, em energia renovável, dispositivos médicos, aviões e muitos outros. Nós temos uma corrente muito grande hoje de IoT, Internet of Things, que começa a conectar o que eles chamam de things, né? E no caso eles começam a conectar sistemas. Esses sistemas trocam dados entre si. E isso também está trazendo para nós sistemas aí sensoriados nos mais altos graus de sensoriamento. Você tem hoje sistemas de monitoramento estrutural aí que você põe milhares de sensores e esses sensores estão todos conectados e comunicando entre si. Então a ideia é que neste webinar a gente possa abordar um pouquinho sobre como fazer a análise de sinais e usar o aprendizado de máquina para que nós possamos desenvolver nossos algoritmos preditivos. Exemplos de aplicação. Bom, nós temos sensoriamento de movimentos dispositivos. Hoje vem crescendo muito, principalmente essa área de saúde. Você hoje tem smartwatches, os smartphones e outras coisas mais. Hoje muitas pessoas têm usado relógios que ficam sensoriando você o tempo inteiro. Se você está dormindo, se você está andando, se você está parado. Se você fica muito tempo parado, você tem que se movimentar. Se você está tomando água, sentando, tem diversos monitoramentos de saúde. Você tem o monitoramento de saúde estrutural, você, por exemplo, tem os aviões, hoje é um exemplo que você tem aí diversos monitoramentos da saúde, mas eles estão sendo ampliados. Você tem detecção de falhas e eventos. É um tópico que vai crescendo muito no mundo hoje na engenharia, porque muitas vezes nós desenvolvemos sistemas pensando no modo normal e esquecemos dos modos de falha, e isso pode ser um problema, principalmente em sistemas safety critical. Você tem a automatização de trading, apesar de não ser safety critical, mas uma operação financeira aí que esteja errada, ela pode causar muitos prejuízos. Você tem pós-processamento de radar, vigilância avançada e muitas outras aplicações que vocês mesmos devem conhecer muito mais do que eu. Bom, e como fazer esse processamento de sinais desses diversos dados? A gente está precisando cada vez mais de ferramentas que nos auxiliem a trabalhar. Muitas vezes nossa intenção não é desenvolver o sensor, é usar o dado dele, dependendo do nosso negócio.
E aí a gente precisa o quê? Pré-processar e comparar sinais, projetar filtros digitais e analógicos, transformar sinais, realizar medições, detectar padrões e eventos, e tudo isso nós precisamos fazer cada vez mais rápido. O mundo está cada vez mais rápido, a gente não é mais aceito que a gente demore aí 1 ano, 2, para desenvolver um filtro ou desenvolver um algoritmo preditivo. Dependendo do segmento, a gente precisa desenvolver isso em semanas. Então, a ferramenta do MATLAB Simulink, ela está aí para nos ajudar hoje com o processamento de sinais, onde a gente pode fazer geração, visualização e medidas de sinais. Podemos pegar sinais, transformar sinais, ou seja, trazer domínio do tempo, a frequência e vice-versa, fazer projetos de filtros analógicos digitais, fazer análise e implementação. O que é implementação? Nós não vamos implementar um filtro desse, óbvio, com a linguagem MATLAB. Se a gente vai embarcar isso, ou se a gente vai gerar um software que vai fazer o processamento, nós temos que buscar uma linguagem aí com maior desempenho, muitas vezes o C, C++, o Java e outras coisas mais, e a ferramenta tem essa capacidade de fazer a geração de código. Nós temos a análise estática e funções de windowing, e também fazer algoritmos de estimação de densidade espectral de potência. A teoria é um pouquinho chata, um pouquinho complicada, mas uma vez dominando a teoria, a gente faz uso dessa ferramenta aí tranquilamente. E muitas vezes, sem dominar muito a teoria, a gente consegue chegar em resultados muito bons. E como funciona o workflow do MATLAB Simulink? Nós temos os arquivos, o software, o hardware, né, que nós temos que a gente recebe os nossos dados. Muitas vezes a gente não recebe um stream de dados, a gente recebe um arquivo que tem lá uma série temporal e a gente precisa analisar, ou ele pode estar num software ou num banco de dados, alguma coisa, ele pode vir diretamente do hardware, realmente, para que a gente possa trabalhar. Uma vez tendo esses dados trazidos para o ambiente do MATLAB Simulink, a gente pode fazer as análises do sinal e suas medidas, desenvolver o nosso algoritmo, fazer o desenvolvimento da aplicação e muitas vezes até fazer o deployment. Após isso, a gente tem que fazer o quê? Fazer reporting, documentação, testes, né? Também fazer as saídas para o design, fazer o deployment, que hoje a gente tem aí capacidade de gerar um exe, um .NET, um Java, uma ponta DLL, que é uma shared library e outras coisas mais. Bom, então o nosso foco, lógico, hoje vai ser principalmente explorar e descobrir, ou seja, mostrar um pouquinho as ferramentas. Nós não vamos abordar como acessar esses dados, a gente vai pressupor que nós já temos esses dados, em outros webinars ensinam a fazer essa conexão. Nós também não vamos abordar a parte de compartilhamento, ou seja, gerar código, fazer reporte em documentação, nós vamos focar mesmo realmente nessa parte de explorar e descobrir. E para isso, para a gente fazer essa análise, a gente tem aí o Signal Processing Toolbox, que basicamente ele pega aquele monte de equação que a gente tinha lá de filtragem, de Chebyshev, filtro RMS, periodograma de Welch e outras coisas mais, tem o fim de Pix, periodograma, e tudo isso ele põe tudo isso dentro de uma ferramenta chamada Signal Processing Toolbox, que nos auxilia a construir algoritmos e aplicativos para pré-processar sinais. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente ter uma ideia, o Filter Design, tá no MATLAB Simulink, você vai no Command Window e digita Filter Design, aí ele digita errado, Filter Designer, desculpa, estava faltando o ER, aí ele vai abrir um aplicativo para nós, aqui,
que ajuda a gente a projetar um filtro, tá? Eu não vou projetar, só vou mostrar para vocês a carinha do Filter Design, mas basicamente isso aqui é o Filter Design. Isso aqui é uma ferramenta do Signal Processing que a gente pode utilizar para fazer filtros passa baixa, raise cosine, half band low pass, Nyquist, inverse sync low pass, um high pass, um half band high pass, um inverse. A gente seleciona, preenche se é um Butterworth, um Chebyshev, um elíptico, alguma coisa assim. Vamos pôr um type 2 aqui. E aí a gente preenche as especificações de frequências, magnitudes, dá um design filter. Ele está fazendo o cálculo do design filter. E aí ele mostra aqui a resposta da magnitude em relação à frequência, dB por frequência. Se nosso filtro tiver esse filtro que eu quero mesmo, eu posso exportar ele para um modelo Simulink, posso exportar ele para alguma extensão aí do MATLAB Simulink, ou por Workspace, né? Posso fazer direto Workspace, coeficiente ASCII, alguma coisa. E também posso gerar o código dele em MATLAB, ou até depois de gerar o código, eu posso gerar o código C++ dele. Para o pessoal que trabalha, inclusive, com FPGA, eu posso trabalhar com Xilinx e outros targets aí diretamente, gerando código VHDL do nosso filtro, e aí a gente consegue utilizar aí de uma maneira até rápida, a gente conseguir desenvolver um filtro, testá-lo, validá-lo e colocar ele em produção. Tá? Esse aí é a nossa ferramenta. E aí, junto com essa Signal Process, essa é só uma ferramenta que tem essa toolbox, você tem várias outras aqui que a gente vai abordando aí durante o webinar. Bom, Signal Processing é um assunto interessante, mas o objetivo é como usar o Signal Processing junto com a aprendizagem de máquina. Primeiramente, vamos entender como funciona a aprendizagem de máquina. Para que a gente usa? Reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, predição, diagnóstico médico, data analytics, robóticas e as aplicações que vocês quiserem aí e imaginarem. O Machine Learning ele tem dois ramos hoje de abordagem, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado supervisionado. O não supervisionado, muitas vezes a gente usa onde a gente tem uma nuvem de dados e não sabe onde quer chegar, mas a gente tem a capacidade de extrair alguma informação, alguns padrões daquela nuvem de dados. Ele é as técnicas de clustering. O supervisionado, ele busca você desenvolver algoritmos que, dada uma entrada, você sabe a saída. Tal como o pessoal do mundo de controle conhece um sistema em malha aberta. Você sabe a entrada, sabe onde quer chegar, você dá a entrada, ele te dá a saída. Você pode fazer regressão e classificação. Neste webinar, a ideia é que a gente trabalhe sobre a classificação, ou seja, dado um sinal, a gente caça a classificação desse sinal com o objetivo ou o target que a gente quiser. Com o MATLAB, a gente pode usar o Machine Learning usando a Statistics Machine Learning Toolbox para fazer tarefas complexas sem equações ou fórmulas. Muitas vezes a gente tem aí muitas variáveis, um sistema não linear, e nós precisamos desenvolver algoritmos, e aí o equacionamento começa a ficar muito complicado, e aí a gente parte para o Machine Learning. Bom, existe um trade-off. Para a gente trabalhar com Machine Learning, a gente precisa de dados. E dados, eles muitas vezes eles não são fáceis de ser adquiridos. Se você tem muitos dados, você pode partir para o Machine Learning. Hoje nós temos um App Driven Workflow interativo, ou seja, você tem um app visual, tal como Filter Design, e uma arquitetura flexível para workflow customizados. Para classificação, nós temos o Classification Learner,
que ele tem uma visualização gráfica para que a gente possa treinar modelos, classificar dados usando treinamento supervisionado. Algumas funcionalidades dele é importar e explorar dados interativamente, escolher a validação, que é fold ou holdout, treinar os algoritmos, a gente tem o SVN, KNN, BERT, outros algoritmos. Podemos treiná-los, se vocês observarem aqui nesse data browser aqui, ó, todos os algoritmos ao mesmo tempo e mostrar qual tem melhor aderência. Ou seja, a vantagem de usar uma ferramenta dessa é que uma vez você usando ela, você pode treinar todos esses algoritmos com os seus dados e ver qual que é aquele algoritmo que melhor se adapta ao seu problema. E isso é uma coisa muito interessante do machine learning. Nós temos que ter em mente que aqui não existe o melhor algoritmo, existe o melhor resultado. Para alguns problemas, um algoritmo pode ser melhor que o outro, e aí nós precisamos testar e ver a aderência deles com o nosso problema. Verificar os resultados usando a precisão, curvas de Hock e matriz de confusão, que é onde nós vamos verificar a nossa performance, aderência e outras métricas que nós devemos definir no momento de treinar e desenvolver nossos algoritmos, exportar modelos para MATLAB ou gerar o código MATLAB. O que é também possível depois de gerar o código C++ utilizando o MATLAB Coder. Bom, como que é a carinha do Classification Learner? O Classification Learner tem essa carinha aqui, ó. Ele tem essa carinha que é o Data Browser, que é o History, o modelo corrente. Aqui no meio nós vamos ter os nossos resultados. Podemos importar dados, fazer a seleção de features. Temos aqui os classificadores, o training, o plot, o export. Nesse webinar nós não vamos abordar a fundo como fazer a classificação com essa ferramenta, porque a ideia é que a gente mostre como trabalhar com ela usando Signal Processing. Em outros webinars a gente aborda assim, essa ferramenta Classification Learner com mais profundidade. Uma vez a gente importando os dados, a gente seleciona os dados, por exemplo, Human Active Data, aí você tem lá os preditores e as respostas, você pode fazer o cross-validation, holdout ou sem validação e importar os dados. Uma vez a gente importando os dados, a gente vai fazer o feature selection, ou seja, a gente fazer a exploração e a seleção de features. Nesse caso, por exemplo, a gente seleciona e a gente começa a ver a legenda aqui, ó. No caso do vermelhinho, a gente tem o laying, no caso do amarelinho, a gente tem o sitting, e no caso do verdinho, a gente tem o climbing stairs, ou seja, isso aqui são dados de uma pessoa se movimentando, uma atividade humana, que poderia estar ali dentro com uma IMU, ou celular, ou de um smartwatch. E aqui nós temos as features que a gente quer utilizar para que a gente possa desenvolver o nosso modelo. Então, nós podemos observar, por exemplo, que o Wmin total do X-Train com o Wmin total ACCY-Train. Ou seja, a gente faz um scatter e vê que para o lane ele tem esse comportamento padrão, que é o vermelhinho. Quando a gente está sentando, a gente tem esse comportamento amarelinho. E o verdinho, a gente tem esse comportamento. E tem outros comportamentos que você vê que eles estão sobrescritos aqui. E aí que entra a importância do machine learning. Bom, vermelhinho e amarelinho, eles estão bem separados, mas o verde com o azul e o roxo, eles estão bem ali entrelaçados ali. Visualmente, nós não conseguiríamos identificar o que realmente o ser humano está fazendo. A gente seleciona os modelos que nós queremos usar para esse treinamento, quais os modelos que nós vamos usar de algoritmo, Complex Tree, Linear SVM, Simple Tree e outros. Podemos assim selecionar todos. Quanto mais a gente selecionar, mais demora para treinar todo mundo. Isso é óbvio, mas podemos selecionar alguns e comparar. E uma vez a gente clica em Train, que é o treinamento do algoritmo, a gente tem aqui todos eles que nós selecionamos treinados, e a gente observa que o SVM Cubic SVM
teve 96,1% de aderência neste exemplo aqui. Ah, então significa que ele é o melhor entre todos? Não. Para este problema, ele teve um desempenho melhor, para esse conjunto de dados. Mas a gente pode ter que em outros conjuntos de dados, outras aplicações, ele não necessariamente ele tenha essa capacidade. Bom, uma vez a gente selecionado, a gente pode fazer comparações e o assessment, né? Até entre os modelos e ver cada um. Então aí você tem, por exemplo, aqui a matriz de confusão. Você tem aqui os predictors, né? Que é o laying, sitting, climbing stairs, standing e walking. E aqui embaixo você também tem os verdadeiros pelos preditivos, né? E aí você tem aqui uma matriz de confusão para o algoritmo K-nearest neighbor. Então você tem essa matriz e a gente pode observar aí alguns dados importantes que a gente pode ver que a gente tem algumas correlações entre o andar e subir escadas e outras coisas mais. Uma vez a gente feito isso, a gente faz o que? Exporta o modelo. Bom, a gente precisa compartilhar e utilizar. O modelo está treinado, então uma vez treinado, a gente pode colocar outros dados e ele vai nos dar a classificação daqueles dados. Então a gente pode clicar no botãozinho Export Model, a gente exporta o modelo, a gente pode exportar ele de maneira compacta. Esse Export Model ele vai mandar para o nosso workspace esse valorzinho. Ou a gente também pode gerar o nosso código em MATLAB e depois até gerar em código C, C++, utilizando MATLAB Coder. Uma vez gerado o código, ele cria uma função, a gente observa aqui train classifier, que é que ele entra uma tabela de datasets, e ele retorna o classificador e a accuracy de validação do nosso modelo. E aí a gente pode pôr e ele tem os nomes dos preditores, que a gente pode mudar se for o caso. Ou seja, uma vez gerado o código, a gente pode inclusive automatizar o processo até de treinar as nossas redes, tá? Vamos seguindo aqui. Mas e o Deep Learning? Até agora a gente falou em Machine Learning. Nós mostramos as capacidades do Machine Learning, mas eu não falei nada de Deep Learning. E onde que entra tudo isso? O que é o Deep Learning, na verdade? Que é o que a gente chama de aprendizagem profunda em português, né? É uma técnica de aprendizagem de máquina que pode aprender representações úteis ou recursos diretamente de imagens, textos e som. Ou seja, ele é um ramo que a gente conhece muito como redes neurais, né? A gente tem as redes neurais como um dos principais técnicas de Deep Learning hoje, mais conhecidas, que elas são feitas para ser usadas diretamente em imagens, textos e sons. Todos sabem que esse tipo de sensoriamento, principalmente imagem, texto e som, ele está crescendo muito no mundo, principalmente por causa dos carros autônomos, e o pessoal tem usado muito redes neurais, elas têm tido desempenhos assim fantásticos. Podemos usar em outros dados também, isso aí não é restritivo. Se a gente quiser usar em nosso sensor IMU, não tem problema nenhum, tá? Mas ela é um ramo aí de aprendizagem profunda. E hoje nós temos a Deep Learning Toolbox, que no fundo é a nossa Neural Network Toolbox. Ela foi renomeada na versão 2018B e ela possui aí diversos algoritmos e técnicas para você gerar suas redes neurais, o autoencoders, Convolution Neural Networks, o Deep Belief, Boltzmann e outras mais, e ela vem evoluindo cada vez mais. Dentro das aplicações, a gente tem, como eu falei, você tem a visão computacional, você tem a detecção de sinais de pedestre e tráfego, identificação de marcas, reconhecimento de cena, diagnóstico médico e descoberta de drogas. Você tem na parte de texto e signal process, reconhecimento de voz, tradução de fala e textos. E hoje você tem uma corrente muito forte
de reconhecimento de padrões de texto, até na área de direito, vem se cogitando muito e tendo aplicações para a parte de Deep Learning, Machine Learning, e você tem hoje aí aplicações que antes a gente achava que era impossível resolver, nós temos aí uma capacidade de resolver e solucionar esses problemas, como carro autônomo. Até alguns anos atrás, ninguém imaginaria que carro autônomo fosse possível. Hoje todo mundo fala que é possível e nós estamos chegando lá. Bom, e mas qual que é a diferença? E se eu quiser usar Machine Learning, e se eu quiser usar Deep Learning, qual que é o fluxo, qual que é a diferença? Eles vão dar resultados diferentes, iguais? Como que é? Bom, na abordagem tradicional, a gente, por exemplo, tem uma classificação. A gente tem que pegar os nossos dados, passar uma extração, ele vai fazer uma extração de features, vai passar no nosso machine learning e vai falar, é dog, boy, bicicleta, o que, que é dog? No deep learning, ele tem uma abordagem um pouquinho diferente. Ele faz essas feature extraction, mas dentro do seu algoritmo. Ele pega o convolutional neural network, ele vai fazendo uma convolução aqui, uma decomposição da sua imagem e vai fazendo as comparações internas lá e aí ele te dá se é o dog, boy, bicicleta e o cão, o gato, outras coisas mais. A diferença é o seguinte, ele é end-to-end learning e ele dentro ele tem o feature learning e o classification. Na abordagem tradicional do machine learning, você tem que passar passo a passo. Você faz o coisa, faz a feature extraction, faz a classificação, aí vem o dog. Quando você tem na abordagem Deep Learning, essa parte de feature learning, feature extraction, classificação, ela é embutida dentro do algoritmo. Então é como se você tivesse um end-to-end learning. Então você põe os dados aqui, ele faz todo o trabalho para você e te dá a predição e as features e as classificações necessárias. Mas como que nós trabalhamos com aprendizagem de máquina usando dados de sensores? Que é o objetivo nosso eu sei fazer processamento de sinais e sei fazer aprendizagem de máquina. Agora eu quero juntar os dois. Bom, o primeiro passo tendo o signal próximo machine learning, a gente consegue desenvolver aí soluções e algoritmos de predição para os nossos sensores. Só que a gente precisa conhecer o domínio. A gente tem muitos às vezes problemas em abertos aí, a gente não sabe se o sensor está bom, se ele tem ruído. A gente tem todo um trabalho para fazer essa descoberta, para depois a gente desenvolver os algoritmos que a gente precisa. O Signal Processing, então, ele vem como a parte onde nós vamos trabalhar, explorar e conhecer o nosso domínio, nosso problema, para que depois a gente pegue os dados que já estão trabalhados, que já estão corretos, a gente construa algoritmos, desenvolva o código e com as ferramentas visuais e os aplicativos a gente consegue desenvolver soluções até rápidas, de maneira bem direta. No entanto, nós sabemos que o Signal Processing ele tem que ter dados de algum sensor. Se a gente utiliza ambientes que muitas vezes não são interligados, a gente precisa ficar importando, exportando e a gente pode ter aí perdas de dados, ter dados corrompidos e ter um trabalho até extra. Hoje o MATLAB Simulink ele permite que a gente conecte diversos sensores, interfaces DAC e inclusive nós conseguimos até conectar o nosso sensor do Android, do iPhone e do iPad. A gente hoje tem o iPhone e o iPad Sensor Support e o Android Sensor Support, que eles são baixados gratuitamente, que eles são support packages. Tá? Eles têm alguns requisitos, vocês podem entrar lá de ter que ter algumas toolboxes, mas tendo essas toolboxes vocês podem conectar e, por exemplo, pegar os dados da IMU do seu celular diretamente, ou a câmera e outros sensores, que o seu celular hoje, no fundo, ele é um sensor, e uma vez pegando esses dados,
da EMU, a gente faz o processamento de sinais, faz a análise dele, explora, verifica todas as características, gera esses dados, passa no machine learning e aí a gente tem a nossa predição. E uma vez tendo a nossa predição, a última parte é fazer a embedded implementation. E aí a gente tem que sair da teoria do treinamento dos classificadores e migrar para um deployment, ou seja, uma implementação do nosso algoritmo. No entanto, todos nós sabemos que não é uma coisa assim que nós vamos fazer um fluxo único. Conectou, adquiriu o sinal, fez machine learning, implementou, ok, está tudo funcionando. Nós temos que fazer muitos testes, muitas vezes testes com hardware in the loop, e o MATLAB Simulink ele permite que você faça hardware in the loop, faça testes e até automatização de testes com as ferramentas corretas que nós podemos aí estar utilizando. E aí, uma vez a gente tendo isso, a gente pode fazer streaming de algoritmos, fontes de dados, visualização para modelar o sistema e gerar o nosso código e implementar. Então, basicamente, o nosso fluxo de trabalho é adquirir, conectar, processar o sinal, desenvolver nossos algoritmos de machine learning, pegar esses algoritmos desenvolvidos e implementá-los. Uma vez implementados, a gente tem aí um algoritmo para que a gente possa aplicar e virar aí produtos. Bom, e quais são as ferramentas que nós recomendamos dentro desse fluxo e que nos ajudariam muitas vezes para desenvolver o machine learning e tudo isso mais? Uma delas é a Signal Processing Toolbox, que a gente já falou um pouquinho, todas aquelas funções. O Parallel Computing, você muitas vezes quando você trabalha com muitos sensores, muitos dados, esses algoritmos eles começam a ficar pesados e demorar muito. A Toolbox Parallel Computing ela vem nos ajudar nisso para que a gente possa paralelizar e acelerar o nosso desenvolvimento. Isso aí a gente tem que analisar e verificar se realmente é necessário, mas tem aí dados aí de sensores que você chega a terabyte. Muitas vezes desenvolver um algoritmo preditivo com esses dados demora. Então o Parallel Computing ajuda nesse sentido de paralelizar. Você tem os Statistics and Machine Learning Toolbox, que nós temos o Classification Learning, que eu vou abrir aqui para vocês verem. É só digitar Classification Learner no nosso command window. Opa. Aqui a gente digita, ele abre o nosso aplicativo de classificação. Ele está abrindo aqui. Com o aplicativo de classificação, que é aquela interface que eu mostrei para vocês, ele tem toda a capacidade lá de desenvolver, gerar performance e tudo mais. Ele está carregando. Ele facilita a exploração dos dados, ele facilita várias coisas. Todas as funções que nós temos hoje aqui dentro do Classification Learning, a gente tem também a possibilidade de fazer isso em código. Esse Classification Learning ele ajuda a gente a desenvolver de uma forma intuitiva. Então essa é a cara do Classification Learning, eu não vou abordar ele em detalhes, mas aí o pessoal depois quiser, ele pode abrir ele e pôr os dados aí e trabalhar com ele. E aqui ele mostra, use paralelo. Se você tiver Parallel Toolbox, ele faz o uso do paralelismo para que você faça o treino de suas redes de maneira mais rápida. Outra é a Deep Learning Toolbox, como eu falei para vocês, ela mudou agora, ela era Neural Network, agora ela é a Deep Learning Toolbox. Você tem os algoritmos, ela tem essa carinha de interface. Você tem a DSP System Toolbox, você tem aí Filters Biquad, MATLAB Match File Reader, Autocorrelator, Spectrum Estimator, Timescope. Dentro do DSP System
Toolbox, você tem um analisador de espectro, então você pode pegar espectros de frequência diretamente aí de um dongle ou alguma coisa e verificar o espectro de frequência. Tem muitas outras capacidades. Você tem a própria toolbox de wavelet para fazer time frequency analysis. Essa aqui é uma carinha de um resultado do wavelet. E você tem o próprio MATLAB Coder, que é o que vai gerar os códigos do MATLAB para o C++, para que vai permitir que implementemos as nossas soluções. Mas o ideal é que nós, dentro disso tudo, nós temos muitas ferramentas, eu vou sintetizar isso num exemplo. Digamos que a gente tem uma atividade humana, ou seja, a gente pega nosso celular, adquira dados dele, da IMU, e a gente queira classificar se a pessoa está andando, subindo escada, descendo, sentando, parada de pé ou se ela está deitada. Esses dados que nós usamos nesse caso, a gente pegou nesse repositório público, que é o repositório da UCI, né? Que ele tem vários datasets. A gente pegou o dataset de Human Activity Recognition using smartphones. Tá? A gente pegou esses dados, usou as ferramentas do MATLAB, DSP, Deep Learning, MATLAB Coder, Parallel Computing, Signal Processing e Statistics Machine Learning Toolbox para desenvolver o nosso problema. Qual que é o nosso problema? Eu tenho vários dados de EMU, de um smartphone, e eu quero saber o que está acontecendo. Se aquele dado, naquele instante, ele está andando, subindo escada e outras coisas mais. Bom, para isso, aí a gente desenvolveu um demo. Eu não vou fazer os treinamentos aqui porque demora um pouco, então eu criei aqui um demo para que a gente direto, né, esse demo aqui é da Mathworks, ele vai fazer já diretamente ele já vai baixar diretamente os dados que eles estão aqui, ó. Os dados eles já estão salvos, o workspace, ele vai baixar e vai usar esses dados, mas eu vou explicando para vocês aqui. Esse exemplo ele é público, ele está lá dentro do MATLAB Central lá da Mathworks. Quem quiser pode baixar esse demo e usar sem problema nenhum. Bom, e ele começa com o quê? Então ele baixa os dados desse repositório público, né, que mostram atividade física. Então, com esses dados, a gente tem que pegar esses dados e trabalhar eles e preparar os dados. Eu já fiz esse processo, porque ele tem que fazer download, fazer um unzip e transformar esses dados em ponto .match. Esses dados ele está nesse zip aqui. Se a gente abrir aqui, ele tem aqui os dados de training, tem os dados de teste, os sinais inerciais. Então você tem aqui, cada TXT desse é um sinal inercial. Tá? A gente pode depois abrir eles aqui, ó. Tá vendo? Ele é um TXT que ele tem os dados inerciais nesse contexto, que são muitos dados. Bom, uma vez a gente com os dados preparados, o objetivo é olhar o sinal e verificar o que está acontecendo. Eu vou rodar aqui já o que ele daria para a gente no nosso caso. Se vocês observarem, a gente tem aqui os sinais do nosso sistema. Nesse caso, ele está standing. Quando ele está sentando, ele tem essa característica. Quando ele está deitando, ele tem essa característica. Quando ele está andando, ele tem esta característica. É o eixo A, é o acelerômetro. Tá? É o acelerômetro em X, Y e Z. Se vocês verem aqui em cima, está escrito walking, é o estimado e o que realmente estava acontecendo. Então aí a gente tem ele descendo escadas e subindo escadas. A gente observa, se vocês observarem com atenção, quando ele está subindo e descendo, ele tem ali, como ele tem uma correlação muito próxima ali, ele dá uma escapada ali, ele acha que ele está subindo ou descendo, mas ele rapidamente ele converge para a classificação correta.
E aí ele fica nesse... Eu criei um loop aqui para vocês observarem, eu deixo ele passar o looping novamente. Essa é a característica de caminhando do acelerômetro. Essa é de descendo escadas, subindo escadas. Observar, se vocês observaram aí, mostrou aquela correlação que a gente tinha visto naquela imagem. O algoritmo deu uma confundida ali, mas ele rapidamente ele convergiu. E aí ele ficaria nesse loop aqui que eu criei essa função para nosso sistema. Bom, mas usando as nossas funções, a gente pode, por exemplo, em vez da gente querer abrir todos eles, a gente pode querer abrir somente um dado. Por exemplo, eu quero saber o X. Então a gente consegue, por exemplo, ver a característica do dado X, tá? Do componente X. Essa é a característica de aceleração em X durante toda o tempo que foi adquirido os dados, que ele está caminhando, deitando, subindo escada, descendo escada, parado e tudo isso mais. Se você quisesse Y, a gente poderia pôr Y aqui e esse aqui é o de Y e aí a gente pode plotar qual que a gente quiser. Vou deixar o X aqui e rodar ele. Bom, uma vez a gente tendo esses dados, a gente não sabe ainda quais são as características realmente, o que o cara está fazendo nisso aí. Então a gente precisa olhar com mais detalhes esse exemplozinho aqui. Bom, uma vez eu criei uma função que é plot acceleration called by active. Se a gente abrir ela, o que ela faz aqui? Ó? Ela separa, como a gente é uma classificação, a gente sabe o que está acontecendo em cada instante, então a gente tem os resultados de classificação. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente ela sabe o que está acontecendo em cada instante. Como eu sei o que está acontecendo em cada instante, eu tenho essa cara da seleção vertical, então eu sei que o azul ele está andando, o laranja ele está subindo escada, o amarelo está descendo, o roxo ele está sentando, o verde ele está deitando e o azul ele está, o verde está parado e o azul ele está deitando. Então ele tem essa característica aqui na aceleração vertical em Z. Tá? É o AZ em metros por segundo sobre o tempo. Então essa aqui é a nossa característica de sinal. Bom, uma vez a gente feito isso, a gente pode usar uma média da medida para plotar e comparar com o histograma. Ou seja, eu posso gerar o histograma e pegar as ocorrências por aceleração, por exemplo, no walk e no lane. Eu sei então, por exemplo, que quando eu estou andando, a minha aceleração aqui, no caso em Z, ela está em torno aqui de tem esse histograma aqui. E a aceleração em lane tem este histograma aqui. Eu posso comparar, tá? Eu poderia comparar o lane com o standing. Por exemplo, walking e standing também. Eu posso fazer outras comparações. O walking e standing, eles têm essas características. Então aqui é muito importante o histograma, porque uma vez a gente tendo esse histograma, a gente pode estimar as curvas de probabilidade. É importante a gente salientar que estatística machine learning é probabilidade estatística. A gente pode comparar, por exemplo, walking com walking upstairs. E aí fica bem interessante. Lembra que eu falei para vocês que eles tinham características muito parecidas? A gente observa isso no histogram, apesar que as curvas aqui elas têm diferenças, mas elas são muito próximas. Então aqui a gente teria que tomar um certo cuidado com as curvas de probabilidade que a gente estimaria para o walking stairs, upstairs e walking downstairs.
Bom, uma vez a gente feito isso, a gente tem que fazer podemos projetar um filtro. Nesse caso, eu utilizei um filtro passa alta, né? Eu já fiz o design desse filtro. Deixa eu rodar essas aqui. E com o filtro passa alta, a gente tem essa característica aqui. Então, a gente tem aqui o sinal original com aceleração em Z e aqui o sinal com aceleração em Z filtrado. Observe então que o sinal ficou bem mais comportado. A gente consegue ter aí, verificar em cada instante qual que é o que. E como que foi projetado esse filtro aqui? Eu gerei lá pelo filter design, é um elliptic high pass com essas informações, e aí ele gera o design do meu filtro. Bom, e se a gente quiser, por exemplo, verificar somente uma atividade única, o walking, né? Como que é o walking em um instante de tempo? Eu posso observar esse nosso sinal aqui, o walking no instante de tempo. Eu posso, por exemplo, então, uma vez a gente tendo esse walking, fazer a estimação da densidade espectral de potência, nesse caso usando a função Welch. Então a gente tem essa aqui, a Welch Power Spectral Density, a estimação dela, de como que é a função de densidade espectral de potência. Eu posso fazer a comparação entre as duas, entre a densidade espectral de potência estimada por Walking e por Walking Upstairs. Lembra que eles tinham uma função lá probabilística muito próxima? Então, fazendo essa estimação, a gente chega então aí a densidade espectral de potência de Walking com Walking Upstairs. Eles têm características parecidas, mas aqui a gente começa a ver que realmente a gente começa a ter umas diferenças em algumas frequências aí cada vez mais altas entre ambas as classificações, as características. Aqui a estimação sobre diferentes subjects, né? Ou seja, ele tem essa estimação do Walking sobre diferentes características, ou sobre diferentes sujeitos. Ou seja, como que é uma pessoa, são pessoas que andam, diferentes pessoas andando. Eu tenho de 0 a 30 pessoas andando. Como que é o walking, a estimação de densidade espectral de frequência dessas pessoas? A gente observa então que em torno de 2 Hz aqui a gente tem picos. Deixa eu rotacionar para a gente ver melhor. A gente tem picos aqui em torno de 2 Hz. Isso é uma característica de todas as pessoas, 30 pessoas. Então o Walking tem essa característica, um pouquinho aqui as 2.8 aqui também tem algumas coisas também. E aí a gente pode, por exemplo, então, utilizando o Find Peaks, lembra aquela função que eu mostrei para vocês, se a gente precisar encontrar as amplitudes, né, os picos, a gente então tem o Find Peaks que vai encontrar os picos. A gente pode utilizar essa função, pode fazer um refino desse Find Peaks. E aí ele diminui, eu quero só alguns picos específicos. Pode fazer a autocorrelação. E aí a autocorrelação com os picos estimados fica nessa forma, neste tipo de gráfico aqui. E aí a gente pode comparar walking stairs com down stairs com a correlação da atividade. E aí a gente observa então a autocorrelação do subindo e descendo escadas, a gente observa esse tipo de gráfico. A gente pode fazer uma extração de features aqui
para extrair sinais e analisar métodos que identifiquem a função. Aqui a gente tem esse features from buffer. Então, o que é a ideia dessa função? Seria desenvolver filtros, por exemplo, para tirar a contribuição gravitacional da gravidade, tirar uma média dos valores dos buffers, fazer o RMS, fazer a autocorrelação. Ou seja, esse features from buffer, a gente pega os dados e desenvolve uma função que vai retornar as features filtradas, extraídas de um dado de buffer que nós temos. Então, a ideia é que depois de tudo que a gente passou, a gente utilize esse feature extraction aí. E aí eles nos dá uma função. Nesse caso aqui eu mostrei que tudo isso que eu fiz, ele foi feito em 60 linhas de código, usando essa features from buffer, para que a gente use. Uma das coisas que a gente pode fazer é utilizar redes neurais. Até agora a gente usou o classification, né? A feature extraction, a gente não utilizou. Eu já treinei a rede neural, tá? Eu vou chamar, na verdade, aqui a função, ela vai ser rapidinho, eu rodo ela. Aí ele vai me salvar aqui, ó, a net. Nesse caso, para a rede neural, com os dados que eu tenho, eu usei a patternet com alguns dados de atividades. Usei a função train e ela salva para a gente no net. E eu escolhi 18 nós, de maneira arbitrária. Eu poderia escolher quantos nós eu quisesse aqui nesse caso. Quando a gente coloca para treinar a rede, ela demora um pouquinho, ela abre essa carinha. Essa aqui é a carinha da Deep Learning Toolbox para treinar redes neurais. Ela está fazendo treinamento. Ela fez todo o treinamento. Então a gente está stop, a gente pode plotar, por exemplo, uma matriz de confusão, a gente pode fazer todos os plots que a gente quiser para verificar se a nossa rede ela tá realmente com as performances que a gente quer. Então a gente tem aqui a matriz de confusão dos dados treinados, dos dados validados, dos dados com teste de toda a matriz de confusão. Então essa aqui é a matriz de confusão que a gente tem. Uma vez a gente treinou essa rede, a gente pode usar a rede neural para que a gente possa fazer a estimação do dos nossos dados. Então aí a gente volta naquele gráfico. Como que a gente chegou nesse gráfico? Fazendo todo esse processo, desde a análise dos dados, verificando necessidade espectral de potência, tudo isso, conhecendo nossos dados. Uma vez a gente conhecendo, a gente utilizou uma rede neural, uma patternet, com 18 nós, treinada. A gente treinou essa rede e ela faz a nossa estimação. E aí, uma vez a gente feita essa estimação, a gente pode, então, agora gerar o código dessa rede treinada e implementar no nosso sistema. Tá, e aí a gente tem, então, toda essa capacidade de, de desenvolvimento, podemos usar outros tipos de dados sensores e tudo mais. E aí é importante a gente salientar, tem algumas outras coisas mais aqui, ele faz a validação da rede utilizando matriz de confusão, né? A gente pode, ele vai plotar essa matriz aqui, que ela vai dar esse overall score aqui para a gente, ou seja, dados target class com as output class, ele mostra para a gente a nossa matriz de confusão, e aí a gente vê que as aderências para cada tipo aí de estimação aí, ele tem o resultado e aí a gente pode validar a nossa rede. Se ela não estiver boa, a gente pode treinar outros tipos de rede. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Esse demo ele está disponível
no site da Mathworks, é só você procurar por Human Activity Recognition using Smartphones na Mathworks, no site da Mathworks. Quem quiser, a gente pode depois passar o endereço para vocês. Ele está disponível, vocês podem baixar. Tendo essas toolboxes aqui, vocês podem fazer tudo isso que eu fiz e até melhorar isso. E vamos ver se a gente tem algumas dúvidas aqui ou alguma pergunta. O Einar aqui, ele fez uma observação. Ele falou que o SVM está na categoria de aprendizagem supervisionada. Sim, tem um link aí, Support Vector Machines, ele está no Classification Learning. Obrigado pela observação. Em algum ponto aí eu devo ter colocado que ele está na não supervisionada e vocês aí me desculpem por isso. Nós temos mais alguma pergunta? O Victor Souto, ele perguntou como usar o MATLAB Coder para gerar o código em C. Ô Victor, é uma boa pergunta sua, tá? Eu vou mostrar rapidamente para você. Hoje a gente tem aqui uma ferramenta que é o... Eu não vou gerar o código, que ele é um processo demorado. Cadê? Ele tem um aplicativo também, é o MATLAB Coder. Ó, ele tem essa carinha aqui, tá? Eu pego a função gerada do MATLAB, coloco o nome da função e eu sigo todos esses passos. Nós temos aí um webinar específico para essa parte de geração de código do MATLAB. Eu peço para vocês aí depois darem uma olhada, mas basicamente você abre esse workflow e segue todo esse workflow para gerar o código da rede, da sua rede, tá? Quando você tem, por exemplo, telas aqui, por exemplo, Neural Network, aqui essa aqui ela abriu automaticamente, mas se vocês abrirem aqui, ó, a Neural Network, deixa eu abrir ela aqui. Por exemplo, você vem aqui, eu quero fazer um Neural Net Pattern Recognition. Eu tenho um aplicativo, alguns aplicativos, ele já vem no final da... Deixa eu pôr um dataset aqui, um Simple Classic, por exemplo. Isso aqui é a cara do Neural Pattern Recognition. Então ele tem essa carinha. Eu peguei dados dummies que ele já vem embutido, coloco o nest, tem os dados de treinamento, validação e teste. Escolho os dados. É o Patternet, é o mesmo que eu usei, só que numa interface visual. Ele faz o train, eu faço aqui o train, que é aquela cara lá, e ploto. Eu posso plotar a matriz de confusão rock. E aí, uma vez eu tendo isso aqui, eu posso avaliar minha rede ou não. E aí, aqui dentro do próprio aplicativo, eu tenho o Deploy Solution. Eu posso desenvolver, em vez de ser no Workspace, eu gerar uma MATLAB Function, uma matriz, que é o nosso caso que a gente pode fazer, o Simulink Diagram ou até gerar os gráficos. Se a gente gera uma MATLAB Function, essa função, uma vez gerada essa função, aí eu pego o MATLAB Coder, coloco nossa função aqui, e aí eu consigo gerar o código C da nossa rede neural. O Renato perguntou se nós temos o webinar sobre processamento paralelo para treinamento de redes. Não sei se especificamente sobre treinamento de rede em processamento paralelo, mas nós temos um webinar sobre processamento paralelo, sim, tá? Mas a gente pode passar mais informações a você depois. O Felipe pergunta se as ferramentas de treinamento em SVN permitem uma análise prévia dos dados para a estimativa dos parâmetros do classificador que será treinado.
Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas no caso do SVM que ele usaria esse Classification Learner aqui, a gente tem a possibilidade sim de fazer alguma análise prévia dos nossos dados, mas não acho que na profundidade que você é, gostaria de ter, entendeu? O, a ideia é que a gente tenha uma análise, mas assim, automática não. A gente pode fazer um PCA, pode fazer um Feature Selection, sim, mas assim, são manuais, elas não têm ferramentas automáticas que façam isso aí. Você tem que fazer configurações, tá, Felipe? Ela não é assim tão intuitiva. Você tem alguns processos manuais que você tem que fazer isso. O Ademar, gostaria de saber se tem algum seminário de identificação de sistemas que também serve para identificar modelos matemáticos. É, não sei, Ademar, vou passar para o pessoal do marketing. Se não houver, em breve a gente pode faremos um webinar sobre identificação de sistemas. O Einar diz aqui que um autoencoder pode ser utilizado para realizar feature learning, que é o procedimento de feature selection realizado de forma automática. Ok, Einar, muito obrigado. Bom, pessoal, nosso horário já deu. Eu vou encerrando aqui. Se o pessoal tiver mais dúvidas, vocês podem mandar e-mails para a gente responde. Eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado pela presença. Fiquem ligados em nossas redes sociais. Espero vê-los nos próximos webinars. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos.